Olá, irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui hoje para ministrar mais uma aula dos jovens e adolescentes, né? Hoje a lição é a lição número 11, que tem como tema uma herança conquistada pela fé, né? O texto do dia tá lá em Hebreus 10, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. A síntese bíblica vai falar: Deus sabe como recompensar a fidelidade de seus servos. A aula de hoje, basicamente, iremos falar sobre a divisão das tribos de Israel. Como tudo foi feito, como tudo começou, né? Eu quero ler primeiro uma parte do texto bíblico, tá lá em Josué 14, do versículo 6 ao 10. Que fala assim: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jofoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiam comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetualmente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já sou da idade de 85 anos. Né? A gente vai falar sobre essa divisão, é uma promessa que Deus fez, que começou em Abraão, passa pelo filho da promessa, Isaac, e depois passa para o filho de Isaac, Jacó, onde o Senhor muda o nome dele para Israel, né? E essa promessa, ela vai acontecer nos seus 12 filhos. Iremos falar primeiro da divisão do Reino Sul, e após iremos falar do Reino Norte e das terras que ainda iriam ser conquistadas. Vamos ler o tópico 1, a divisão do sul de Canaã. A partilha da terra conquistada. Josué recebeu a missão de conquistar Canaã e partilhá-la entre as tribos. Os anos foram passando e ele foi envelhecendo. Então o Senhor determinou que fizesse logo a divisão das terras já conquistadas, bem como das partes que ainda seriam subjugadas. É preciso que cada pessoa entenda o tempo certo de começar e de parar, né? Lá em Josué 13, Deus vai falar assim para Josué: Era, porém, Josué já velho, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor: Já está velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Naquele tempo, Josué já estava velho e ainda teria muita terra a ser conquistada, né? Iremos ver nessa divisão que o próprio Deus alerta a Josué: divide a terra, porque foi uma promessa que foi feita lá atrás e ainda não teria acontecido, né? Então, aquele povo que passou pelos milagres, tanto com Moisés, também passou por milagres com Josué, tanto na travessia do Rio Jordão, tanto também quando as muralhas de Jericó são derrubadas, Josué para o sol para não perder a guerra. Então aquele povo também viveu com milagre com o líder Josué. E só que eles estavam retardando em possuir as demais terras que ainda haveriam de ser conquistadas. E Deus fala assim: você já está velho, é preciso que você conquiste as novas terras para ter a divisão para todas as tribos,
né? E muitas vezes fazemos como o povo de Israel, nós retardamos essa conquista quando Deus está falando, a promessa já foi feita, a promessa só basta você possuir a terra, né? Então é isso que Deus está falando para Josué. O próximo tópico vai falar sobre a herança de Judá e de Calebe. Judá, está escrito assim, Judá, porque era poderoso entre os irmãos e dele viria o Salvador. Ficou com a primazia recebendo os territórios ao sul. Dentre os de Judá havia um herói nacional, Calebe. A história de Calebe nós conhecemos, né? Calebe e Josué foram os dois únicos que voltaram da terra de Canaã que não voltaram com um relatório negativo daquela terra. A Bíblia vai falar que os 10 espias voltaram com um relatório que lá haviam gigantes, que lá haviam homens fortes. E Josué e Calebe, eles olharam para a promessa, eles olharam com fé, por isso que o título da nossa aula é a conquista pela fé. Eles olharam com uma forma de fé, eles tiveram fé, não olharam para os gigantes, né? Eles olharam para a promessa que o próprio Deus havia feito. Calebe, que era da tribo de Judá, ganhou essa terra. E um fato interessante para destacar é que aquela divisão de terras foi feita por sorteio. Por que sorteio? Era uma forma, eles acreditavam que a forma de sorteio era uma forma que não era por decisão humana. E eles tinham aquilo como uma forma de sorte, como a própria decisão de Deus, né? E a nossa lição vai falar que Calebe, ele não esperou esse sorteio. Ele antes reivindicou para que aquela terra que ele havia vislumbrado com Josué, ele queria aquela terra, que é a terra de Hebrom. A história de Israel vai falar que Hebrom não é uma terra produtiva, não é uma terra fértil, não é perto do Rio Jordão, tão perto do Rio Jordão, não é perto do Mar Mediterrâneo, mas aquela terra foi a terra que Josué viu, vislumbrou, trouxe resposta e era a terra que ele quis. Provavelmente, pelo sorteio, Deus daria aquela terra para Calebe, mas ele foi e reivindicou para que aquela terra fosse dele. E o pense aqui da nossa lição vai falar assim: por que Calebe não esperou o sorteio da sua herança, mas antes reivindicou-a? Calebe sabia que seria sorteado com o Monte Hebrom, mas preferiu fazer o pedido para demonstrar aos outros que o mais importante não era a terra em si, mas a promessa de Deus. Nossa lição também vai falar que Calebe já tinha 45 anos, já teria passado 45 anos, né? Calebe já estava com 85. E o interessante é que depois de tanto tempo daquela promessa que Moisés falou tanto para Josué quanto para Calebe, que ele receberia uma terra, né? E muito tempo depois ele recebe essa promessa. Muitas vezes nós recebemos uma promessa do Senhor e não estamos dispostos a esperar o tempo dele. E devemos ter esse ato de fé como Calebe. Se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Quem vive da promessa, quem já viveu o cumprimento de uma promessa, sabe que Deus é fiel e ele cumpre no momento certo, no momento exato. Quando a promessa vem, quando o cumprimento dessa promessa vem, nós vemos que realmente Deus fez aquela promessa no momento certo, no tempo oportuno e que a gente está pronto para receber essa promessa. O próximo tópico, vamos continuar, o próximo tópico é a herança de Axa. A lição vai falar, outro episódio marcante da divisão do sul de Canaã foi o quinhão que coube a Otiniel e Axa, filha de Calebe. Só para a gente entender, Axa era a filha de Calebe. Calebe, eu vou ler aqui para vocês, está lá em Juízes 1, vai falar que
Caleb, ele propõe um desafio. Aquele que conquistar aquela terra terá sua filha como recompensa, casará com sua filha, que é Axa. Otiniel, ele recebe esse desafio, ele vai até esse desafio, ele conquista aquela terra e ele recebe aquela terra para ele. Ainda por cima, recebe Axa como recompensa. Lá em Juízes 1, versículo 15, vai falar sobre Axa. E ela lhe disse: dai-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dai-me também fontes de água. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Axa aqui, naquela época, as pessoas, as mulheres, né, não tinham esse poder de escolha de casamento. Então, quando seu pai propõe o desafio e Otiniel ganha, ele recebe ela como mulher. Porém, eles recebem uma terra, que a Bíblia vai falar que é uma terra seca. Axa sai da sua casa e vai até o seu pai Caleb. Ela vai pedir ao seu pai para que desse fontes superiores e fontes inferiores, que seriam terras com água e terra fértil. Axa, ela não se acostuma com aquilo que ela recebeu. Ela recebeu uma terra, ela recebeu, mas ela queria mais. Ela estava olhando, ela tinha uma visão daquela promessa, ela queria mais, né? E quando ela pede a Caleb, o seu pai vê que aquele pedido é um pedido justo. Ela está pedindo uma coisa para o crescimento dela, né? Para ela ser próspera. E a respeito disso, muitas vezes temos bens materiais, conseguimos muitas coisas, mas Deus, ele quer nos abençoar mais ainda. Então, quando você chega com um pedido a Deus, se for justo, ele vê que é um pedido justo e que aquele pedido não afaste você da presença dele, ele vai te abençoar. Deus é rico em misericórdia, ele sabe de tudo que precisamos, de tudo que queremos, né? Se Deus vê que foi um pedido justo, você pode ter certeza que Deus vai fazer na sua vida, na minha e na sua vida. Deus é justo e ele cumpre aquilo que ele promete e ele ainda dá aquilo que, ainda que não merecemos, se é para o nosso bem, ele vai nos abençoar. Vamos agora falar sobre a divisão do norte de Canaã. A herança de José. Concluiu a divisão das terras do sul, Josué dividiu o norte, mas a parte central de Jericó. E Ai, coube aos filhos de José, Efraim e Manassés, os quais assumiram os lugares de José e Levi dentre as tribos. É interessante falar sobre isso porque são 12 filhos de Israel. Porém, nós iremos falar mais na frente, Levi não recebe herança como terra. E José, se você for ver, também não tem a tribo de José. Existe a tribo de Manassés e Efraim, que são os 2 filhos de José. Lá em Êxodo vai falar, antes da morte de Jacó, ele abençoa todos os filhos, abençoa Judá como autoridade. E quando ele abençoa todos os filhos, ele adota Manassés e Efraim como filhos também. Por isso que existe a tribo Efraim e Manassés, né? Continuando, os descendentes de José acharam o pão lançado sobre as águas por seu pai muitos anos antes. Metade da tribo de Manassés, além das tribos de Rubem e Gade, receberam antecipadamente suas heranças na Transjordânia, ao leste do Jordão, território não pertencente a Canaã. Se você for ver no mapa da divisão das tribos, você vai ver que a tribo de Manassés, ela recebe um território muito extenso. Essa tribo recebe tanto o território além do Jordão, quanto o território na parte da Transjordânia. É a tribo maior que existe dos 12 filhos, e a tribo maior é a de Manassés. E
continuando na nossa lição, o tópico 2 vai falar a passividade dos filhos de José. Diferente do espírito aguerrido de Judá, as tribos de Efraim e Manassés preferiram aceitar os problemas. A tribo de Efraim recebeu, por exemplo, dentre as cidades, Gezer como herança, mas não expulsou os cananeus que ali habitavam. A tribo de Manassés, igualmente, teve uma postura passiva diante dos cananeus e não os expeliram, o que mais tarde foi para ambos um laço. Essa passividade que as tribos de José teve, eles conquistaram aquelas terras, porém eles não expulsaram totalmente o povo cananeu que ali habitava. A Bíblia vai falar que essa passividade dessas tribos traz consequências para aquele povo. Na história vai ver que houve casamento entre misturados da tribo de Manassés e Efraim com os cananeus. Então, essas consequências lá na frente vai fazer uma grande diferença, tá? E o fato deles não expulsarem aqueles idólatras, aquelas pessoas que não temiam a Deus, com certeza iriam trazer consequências que vai perpetuar por toda a história de Israel, né? Esse não obedecer, porque Deus fala, você tem que possuir aquela terra, porém você tem que expulsar aqueles que habitavam ali para não se misturar. E a lição vai falar que não bastasse esse sentimento de passividade para piorar as coisas, foram reclamar contra Josué pela terra recebida, alegando que era pequena, ao que Josué respondeu, se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali o lugar na terra. E completou, expulsará os cananeus ainda que tenham carros de ferro, ainda que sejam fortes, né? Ou seja, Josué estava dizendo, em outras palavras, não murmurem, mas sejam fortes e corajosos. Quando as duas tribos vão falar com Josué reivindicando mais terra, Josué fala, você é um povo grande, você é uma tribo grande. Quer possuir? Então vai lá e conquista, apesar daquele povo ser grande e forte, né? É que a Bíblia vai falar, ainda que tenham carros de ferro, ainda que sejam fortes. Em outras palavras, não murmurem, mas sejam fortes e corajosos. Esta também é a ordem de Deus para a igreja nos dias atuais. Essa é a ordem de Deus. Deus não quer passividade dentro da igreja com o pecado. A gente não pode ser passivo com o pecado. A partir do momento que você compactua com o pecado, aquilo vai tornando uma coisa comum. Você se acostuma com o pecado. E o que o evangelho é? O evangelho é transformação. Então, onde há trevas, não há luz. Onde a luz chega, só existe luz, as trevas têm que sair. E essa passividade, um dia teriam consequências. E também conosco acontece isso. Essa não atitude traz para nós muita consequência. Claro que nós pecamos, claro que precisamos da misericórdia de Deus, porém, a nossa atitude de santidade tem que ser todos os dias e não compactuar com o pecado. É isso que José estava falando, né? Sobre a passividade daquelas duas tribos. O próximo tópico é sobre a herança de Josué. Terminada a partilha das terras das 9 tribos e meia, foram entregues a Josué a cidade de Timate-Sera, na montanha de Efraim, segundo o mandato do Senhor. Josué teria recebido algo bem melhor, o galardão real, o mais precioso, o mais desejado.
não se recebe nesta vida, mas está guardado no céu. Assim como Caleb, Josué também tinha uma promessa de terra. Porém, a terra dele não foi a melhor terra. Mas o que Josué mostra é que ele recebeu aquela terra, ele reedificou aquela terra que ele recebeu. Porém, de tudo que Josué passou, aquilo não era a primazia da promessa para ele. Mas o que era importante para Josué era só o cumprimento da promessa já era importante. E aqui o ponto que tem é sobre o galardão real, o mais precioso e o mais desejado. O nosso galardão a gente pode não receber hoje ou no futuro, mas a gente tem uma promessa da coroa da vida. Essa é a principal promessa que todo o cristão tem. Apesar de você não ver o cumprimento da promessa com seus olhos, naquele grande dia nós receberemos a coroa da vida, que é o principal. Entraremos agora no tópico 3, né, que fala da divisão das terras não conquistadas. O tabernáculo em Siló. Com a divisão das terras, algumas tribos que ficavam ao redor do tabernáculo saíram de Gilgal. Com isso, Israel armou o tabernáculo em Siló, cidade de Efraim, tendo permanecido lá por cerca de 300 anos até o sacerdócio de Eli, onde a arca foi tomada pelos filisteus. Josué, depois de criticar as 7 tribos pela negligência em possuir o restante da terra, nomeou uma comissão para dividir o remanescente em 7 partes. A Bíblia vai falar que Josué chega naquele povo e Josué reclama. O que está acontecendo? O que vocês estão fazendo que ainda não possuíram o restante das terras que faltaram? Né? Então, ele faz essa comissão, e isso tudo sempre às claras, sempre com a ordem do Senhor. Ele nomeia essa comissão para que aquele povo que estava parado, estagnado, se movesse para conquistar o que restava daquelas terras, né? Quando ele nomeia essa comissão, em forma de sorteio também, a nossa lição vai falar: a herança de cada tribo restante estava nas mãos do Senhor, e nada poderia afastá-la de receber a promessa, a não ser o pecado. Eu achei muito interessante essa fala, que a promessa do Senhor, ela vai se cumprir na nossa vida. Se Deus prometeu, irá se cumprir. Porém, a única coisa que retarda e que o cumprimento da promessa é justamente o pecado. Eu vou ler rapidinho aqui para vocês lá em Isaías 59, versículo 2 vai falar assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto. E muitas vezes é isso, o pecado ele retarda a promessa. Enquanto estamos no pecado, ainda que tenhamos uma palavra, uma promessa de Deus sobre a nossa vida, se nós continuarmos no pecado, aquela promessa não irá se cumprir. Justamente porque o pecado, ele afasta, como a Bíblia fala, ele afasta o Senhor de nós. Não que o Senhor saia do lugar e se afaste de nós, mas a nossa atitude pecaminosa faz essa separação do Senhor conosco, né? E depois dessa comissão, foi sorteada os territórios de Benjamim, Simeão e Dan, os quais ficaram ligados ao sul. Judá e as terras de Isacar, Zebulon, Naftali e Asser fariam fronteira com a herança de Efraim e Manassés ao norte. Nada lhe tinha sido entregue. Não houve murmuração. A fé no cumprimento de todas as promessas de Deus apresentam-se fundamental em qualquer tempo para que nunca se desista de lutar. Depois daquela comissão, cada tribo recebeu a sua terra.
o restante das tribos receberão a sua terra. Apesar de muita terra ainda não ser conquistada, essa promessa daquela terra ser sua já estava se cumprindo, apesar de muitas terras ainda terem cananeus, filisteus, mas essa promessa, a terra é sua, é só lá e conquistar, porque Deus já tinha feito essa promessa. E eles eram vizinhos dos filisteus, os quais tiveram muitos problemas com o nobre danita, que é Sansão, na época dos juízes. O cristão, como os danitas, devem aprender a transformar dificuldades em oportunidades, né? A dificuldade, ela traz para nós aprendizado, né? A melhor escola para o cristão é o deserto, é na dificuldade que a gente aprende. A gente não vai aprender no cumprimento da promessa, quando a gente já está vivendo a promessa, e sim no deserto. É no deserto que Deus manda uma nuvem durante o dia, é no deserto que Deus envia uma coluna de fogo à noite, é no deserto que as nossas roupas não se desgastam, nossas sandálias não se desgastam, é no deserto que Deus caminha conosco. Tem dificuldade, mas a gente vê a mão do Senhor trabalhando ao favor da nossa vida. Quem é cristão genuíno sabe que é na dificuldade que a gente mais sente a presença do Senhor, porque causa uma dependência da presença dele. A gente vê o quão somos dependentes dele na nossa vida, né? E essas dificuldades que fazem a gente aprender. Foi o que aquele povo estava aprendendo. E o tópico 3, para encerrarmos, é sobre a herança da tribo de Levi. Deus chamou a tribo de Levi para exercer o santo sacerdócio, mas nunca lhe prometeu riquezas materiais. Como eu falei no início, a tribo de Levi, ela foi, junto com a de José, foi a única que não recebeu terras com nome. Mas a tribo de Levi, ela foi espalhada sobre todas as terras de Canaã, para levar a palavra do Senhor. A tribo de Levi, ela trabalhava com a consagração das coisas de Deus. Eram 48 cidades, como a lição vai falar, eram 48 cidades e 6 cidades de refúgio. E Levi, a tribo de Levi, recebe essa missão de levar a palavra do Senhor para todas as tribos, né? O final da lição vai falar que hoje, o Senhor garantiu o sustento dos oficiais do tabernáculo, que eram os levitas. Hoje, igualmente, o Altíssimo procura pessoas que possam se colocar integralmente, apaixonadamente nas suas mãos, para fazerem conhecido os mistérios do Evangelho, né? Como a tribo de Levi, hoje Deus também procura aqueles que querem trabalhar na obra, aqueles que querem viver da obra do Senhor. E se tem uma coisa que Deus faz com aquele que quer viver da obra do Senhor, é que Ele garante a nossa vida, independente do que seja. Essa foi a nossa lição de hoje, né? Espero que vocês tenham aprendido. Agradecer a Deus também pela sua oportunidade e fiquem na paz. Amém.